Amém. Louvado seja Deus. Agora partimos para o momento da palavra. Mais uma vez, vou ter o privilégio de poder estar compartilhando com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Para a gente não perder tempo, pedir para os irmãos abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 14. O Evangelho de João, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, faremos a leitura dos versos de 1 a 6. Vamos fazer a leitura de 1 a 15, até o verso 15. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? O Robert já orou. Hoje o tema da nossa mensagem é: somente Cristo é o puro e o verdadeiro caminho. Somente Cristo é o puro e verdadeiro caminho. Com certeza os irmãos já devem ter escutado por aí algumas frases do tipo: todos os caminhos levam a Deus. Ou também: Deus é um só, mas está em todas as religiões. E essa máxima leva a humanidade ao entendimento que nós podemos nos achegar a Deus de várias formas, de várias maneiras. Nós podemos nos achegar a Deus onde nós nos sentimos bem. Certa feita, um testemunho meu, uma amiga minha, quando eu ainda não era cristão, eu tinha passado pela conversão, estava no começo da caminhada, e ela era de outra religião, e ela disse para mim: pô, agora você está bem, né? Você está feliz? Aí eu falei: sim. Ela: isso aí, o que importa? O que importa é você estar aonde te faz feliz. O importante para o mundo é você estar onde lhe faz feliz, não aonde você necessita estar. Um outro testemunho, um outro colega me disse uma vez, usando a própria Sagrada Escritura, usando esse próprio texto que nós lemos, onde na casa de meu pai há muitas moradas, falando que essas muitas moradas são todas as religiões que existem.
ele é de outra religião. E ele falou que essas moradas são várias religiões que existem. Lá no céu existe lugar para todos, porque Deus é o mesmo Deus de todas as religiões. Mas será que é isto? Será que isso é verdade? Será que isso é bíblico? Né? Será que Deus aceita várias formas de culto? Será que Deus divide a sua glória? É isso que está na Escritura? Porque aí surge mais uma pergunta a partir dessas frases, dessas afirmações. Por que existem tantas religiões no mundo? Por que existem tantos caminhos diferentes? Será que foi Deus quem criou esses caminhos? Ou será que eles são fruto de uma imaginação humana? Ou de uma pitadinha, um pensamento que soprou na cabeça do ser humano por meio de Satanás, e daí se começou algo contrário à vontade de Deus. Em Apocalipse 17, verso 4 e 5, não precisa abrir não, diz assim, falando sobre o julgamento da Babilônia: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esse texto que foi escrito pelo apóstolo João, ali recebeu aquela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse. Ali, alegoricamente, cita-se o nome de Babilônia. Mas só que, quando se cita, não se cita em vão, porque tem um porquê, onde se foi retirado esse nome para poder fazer o julgamento do espírito que estava atuando, que seria julgado aqui neste momento aqui em Apocalipse, né? Falando ali que aquela Babilônia ela é revelada como mãe das meretrizes, mãe da prostituição, né? A prostituição é uma quebra de aliança, um casamento, e também que é a mãe das abominações. Na Bíblia, quase sempre a abominação, quando Deus fala que abomina, está ligado ao quê? A idolatria. A idolatria. Fica comigo, presta atenção. Então, e essa abominação, Deus tem o quê? Total aversão. Deus odeia. Deus abomina essas coisas, né? Deus condena. E essa Babilônia que é citada lá, agora eu quero voltar, por que eles citaram Babilônia? Né? A grande mulher ali é o quê? É o espírito maligno. Mas a Babilônia, por que citou Babilônia? Lá em Gênesis capítulo 10, agora eu quero que os irmãos abram comigo, Gênesis capítulo 10, vai falar sobre essa cidade. Ela teve um princípio e um começo, que está registrado em Gênesis capítulo 10, versos 6 e 6 a 12, 10, 6 a 12, diz assim: os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã, os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitar, Ramá e Sabtecá, os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Continuando no verso 11, daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Até aí. Aqui está escrito, falando de Babel. Segundo as tradições e o conhecimento dos estudiosos, falam que Babel é a Babilônia, né? E esse homem que é citado aqui, se nós pararmos para analisar aqui a citação aqui da genealogia dos descendentes dos filhos de Noé,
o texto dá uma ênfase em quem? Em Nimrod. Nimrod. E ali no verso 6 e 7, Nimrod, a gente vai ver que ele é o quê? Ele é bisneto de Noé. E segundo a tradição judaica, o nome dele significa nós nos rebelamos. Né? As pessoas, às vezes, a gente fica até estranho, né? Falar que a mãe deu o nome do filho, nós nos rebelamos. Só que naquela época, a tradição, às vezes a pessoa ela recebia um nome da sua mãe, do seu pai, e depois, conforme a vida dela, ela recebia um nome pelas obras que ela fazia. E aquele nome ficava como fosse um apelido hoje, né? Um apelido, fulano de tal, é isso. Fulano de tal, lá, ó, o mecânico. Ninguém sabe o nome do cara, mas sabe que ele é um mecânico, porque ele trabalha bem, todo mundo vai nele. Então, o Nimrod ficou conhecido como Nimrod. E esse nome que foi registrado aqui, que significa nós nos rebelamos. E segundo a tradição judaica, ele havia jurado se vingar de Deus por causa do dilúvio. Na mente de Nimrod, Deus não poderia ter destruído a humanidade. Vou retornar mais uma vez. Nimrod é descendente de quem? De Cã. Cã foi amaldiçoado por Noé. Então é uma linhagem amaldiçoada. Aí você começa a entender o porquê desse pensamento dele. No verso 8 vai dizer que Nimrod era poderoso na terra, um homem poderoso, né? Poderoso ali naquele contexto significa que ele era um tirano, ele era um ditador. E ele foi o primeiro homem a fazer o quê? Obrigado, Felipe. A reunir pessoas em volta dele. E ele fundou algumas cidades, como nós vemos aqui dos versos de 10 a 12. No verso 9 também diz que Nimrod era um homem caçador. Aí a gente para e pensa, né? Pô, ele era um caçador de animais, né? Só que não. Porque se ele era um tirano, ele era um homem que se rebelava contra Deus, e ele começou, era um homem poderoso, né? Fundando ali várias cidades. Lá na tradição judaica e babilônica, nos escritos antigos, vai dizer que ele foi o primeiro homem que escravizou pessoas. Então, Nimrod não caçava animais, ele caçava gente. Caminhando mais um pouco, o texto fala que ele era um caçador e poderoso caçador diante do Senhor. Quando a gente escuta esse termo diante do Senhor, a gente acha, pô, não, ele era um homem piedoso, um homem que amava o Senhor. Só que não. Porque também naquele contexto ali, diante, pode significar que é uma pessoa piedosa, que ela serve diante do Senhor, que ela ama o Senhor, ou que ela está diante como confrontando, né? Desafiando. Então, Nimrod não era um homem que amava o Senhor, pelo contrário, ele era um homem que estava desafiando o Senhor, porque ele queria se vingar do Senhor, ele queria se vingar porque o que tinha acontecido no dilúvio, né? Então ele estava querendo enfrentar o Senhor. Nimrod, com a sua rebelião contra o Senhor, ele expressava através do seu enfrentamento. Segundo tem um historiador judeu, Flávio Josefo, deve ter escutado dele já, ele diz que pouco a pouco Nimrod transformou o seu governo numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens ao temor do Senhor era fazê-los continuamente dependentes do seu poder. Então Nimrod fazia o quê? Tornava os homens das suas cidades dependentes do poder dele. E ele ameaçou vingar-se de Deus, como eu disse. E o povo estava o quê? Ele entrou tanto na mente do povo, e aquele povo já estava amaldiçoado, que aquele povo ansiava de seguir este conselho dele, achando ser escravidão se submeter a Deus. Olha como é que as coisas mudaram. Então o povo começou a achar que era escravidão se submeter a Deus. E ele pregava isso, e ele ensinava isso. De modo que, o que eles fizeram? Eles empreenderam uma grande construção. E que grande construção foi essa? A Torre de Babel, que está no capítulo 11 de Gênesis. E eles construíram a torre, nós sabemos dessa história, que Deus foi lá, espalhou eles todos, né, dividiu os idiomas, deu um idioma para cada um, dispersou todo mundo. Só que aqui eu quero focar, por que eu estou falando de Nimrod? Pô, ele começou em João e foi lá e não tem nada a ver.
Por quê? Lá em Babel, que é a Babilônia, ela é citada como mãe das abominações e da prostituição. Por quê? Nimrod e Semíramis, que é a sua mãe, é o nome da sua mãe, eles se auto-intitularam deuses. Nimrod se auto-intitulou como o príncipe do sol. E Semíramis, sua mãe, se intitulou como a princesa da lua. Então eles falavam que eles eram o espírito do Deus Sol, o espírito da deusa Lua habitavam neles. E ali se começou o quê? Uma religião. Foi o primeiro momento na humanidade onde se começou uma religião. No começo da introdução eu disse, que a gente escuta, por que tantas religiões no mundo? De onde que veio tantas religiões? Se nós formos seguir o texto bíblico, nós vamos ver que a descendência de Cã, ela foi espalhada ali, para o lado norte da África, para aqueles lugares, e depois Deus pegou e espalhou eles pelo mundo inteiro. E eles já tinham começado uma nova religião, porque na realidade a palavra religião no latim, ela significa o quê? Religar, é religar o homem com Deus. Quem é a verdadeira religião? Jesus. Ele é a verdadeira religião, porque é ele que religa o homem com Deus. Então, se existem várias religiões, se só existe uma religião, que é a verdade, que é o único caminho que leva à vida, as outras religiões são falsas. Não existem outras religiões. As outras religiões são falsas. Voltando aqui, então Nimrod se intitula como o Deus Sol, o príncipe do Deus Sol, onde o espírito do Deus Sol habitava nele, e Semíramis, sua mãe, o espírito da deusa Lua. E segundo a tradição, estou falando tradição para a gente falar, isso está na Bíblia? Não, está na tradição judaica e babilônica, que nos ajuda a entender melhor a história. A tradição babilônica e judaica diz que Nimrod foi morto pelo seu tio-avô, Sem, da onde vai vir a continuar a descendência que vai chegar até em Jesus. Quem vem da descendência de Sem? Abraão. E só que Semíramis, que é a mãe de Nimrod, segundo a tradição, falou que ela teve um relacionamento incestuoso com seu filho. E eles tiveram um filho. Só que esse filho nasce depois que Nimrod morreu. O nome dele é Tamuz. E segundo a história, Tamuz, na sua adolescência, ele morre, porque um porco selvagem, um javali, mata ele. E Semíramis, ela ficou como a rainha, ela foi poderosa, e ela se auto-intitulando como divindade, a religião babilônica. Ela fez o quê? Ela parou todos os reinos, chamou todos os reinos a um jejum, segundo conta a história. Um jejum para que o espírito do Deus Sol ressuscitasse o seu filho Tamuz. E o que aconteceu? Segundo a história, ele ressuscitou. Aí os homens falavam, mas o Deus Sol está morto. Aí ela falou, não, porque a Torre de Babel foi levantada para que Nimrod, que é o Deus Sol, a manifestação do Deus Sol, ele estivesse mais perto de onde ele veio. E todas as vezes quando você vê o Sol levantando, é Nimrod te levantando e te dando luz, te clareando. E Nimrod só vai morrer quando o Sol nunca mais se levantar. Olha só que história, Não tinha nada que eles, não tinha nenhuma religião. A primeira foi eles que começaram. E dali começou na tradição como? Ficou conhecida como a Trindade profana, que era Nimrod, Semíramis e Tamuz. E dali, essa religião, rapidamente aconteceu o quê? Ela começou a se espalhar pelo mundo. Quais eram os locais mais próximos ali? Era a Fenícia, era o Egito, e ali começou os nomes que estão até na Bíblia. Por isso que a gente escuta os nomes, às vezes a gente não entende. Como? Na Fenícia, Astarote e Baal, é Nimrod e Semíramis. As imagens, se nós formos pegar as imagens na história, são as mesmas imagens. A mãe com o nenenzinho, que é Tamuz,
e a imagem de Nimrod como deus sol. Na Síria, Instar e Nanã. No Egito, Osíris, Ísis e Horus. Olha como é que vai espalhando pelo mundo. Na Grécia, Zeus, Afrodite e Eros. E daí vai. Em Roma, já lá na época de Jesus, Saturno, Vênus e o Cupido. E aí foi se espalhando. E assim, todas as religiões existentes, até os dias atuais de hoje, todas são filhas da antiga Babilônia. Se você tem dúvida, hoje a sua dúvida foi tirada. Eu tinha essas dúvidas. Eu fui estudar, procurar, para poder saber por que existem vários caminhos. Ou será que existem vários caminhos, ou só existe um caminho? Uma verdade que leva à vida, como nós lemos no texto principal. Então, de onde vem essa mentira? Quem é o pai da mentira? O diabo. O que aconteceu ali? Foi a união da inclinação pecaminosa do ser humano, que é contrária a Deus e quer o quê? Rebelar-se contra Deus. Lembra quando Paulo fala? Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Quando você não busca, você está andando em sentido contrário. Você não quer a vontade do Senhor. E junto com a falsa orientação de Satanás, que lançou aquele pensamento ali na cabeça deles, eles já tinham sido amaldiçoados por Noé, eles formam uma falsa religião, que é a mãe de todas as outras religiões. Você pode perguntar para qualquer um de outras religiões, onde que começou a sua religião? Ele não vai saber explicar. E se ele começar a explicar, ela vai voltar e vai dar lá na descendência de Cã, porque não tem para onde correr. Vai se revoltar tudo para lá. E então, qual será o verdadeiro caminho e a verdadeira religião? Qual será o verdadeiro caminho e a verdadeira religião? No texto que nós lemos, lá em João, voltemos lá para João 14, as palavras de Jesus, no texto base, fazem parte do discurso de despedida do Senhor Jesus, que vai deste capítulo 14 ao capítulo 16. E foi um discurso de consolo por causa da iminência das provações que eles viriam de passar, que os de seus discípulos iriam passar, né? E ali dos versos de 1 a 4, Jesus vai falar sobre a morada celestial. E a partir do verso 5 ao 14, ele fala sobre o caminho para essa morada. Preste atenção, lembra tudo que eu falei na introdução, que a gente vai ver agora aqui no texto. Leia comigo o verso 1 do capítulo 14, olha o que diz. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus antecipadamente começa a consolá-los por conta do que eles iriam passar futuramente, porque Jesus ali era como se estivesse despedindo deles. Nosso Senhor Jesus Cristo iria ser preso e iria ser crucificado, e seria um impacto muito grande para os seus discípulos. Eles poderiam desanimar. Então Jesus, crede em Deus, mas crede também em mim. E aqui é algo interessante, porque o Senhor enfatiza não somente o quê? A crença em Deus, mas enfatiza na crença nele. Credes em Deus, mas credes também em mim. Por que isso? Lembra o que Tiago fala em 2,19? Credes tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. E se nós pararmos para perguntar a todas as pessoas que estão na rua, todas as pessoas de outras religiões, o que elas vão dizer? Eu creio em Deus, pô. Eu creio no Ser Supremo, Criador. Só que eles creem que Ele manifesta a sua divindade de várias formas. Os irmãos conhecem, não vou precisar ficar falando. Todos creem em Deus. Só que todos creem em Jesus Cristo? Não. Uns até podem falar que acredita em Jesus. Acreditar não é a mesma coisa que crer.
Crer é confiar. Crer é escutar essa palavra e colocá-la em prática. É amar. Como é que ele diz lá no verso 15, lá no finalzinho, né? Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Então eu confio tanto nessa palavra que eu trago ela para a minha vida aí, coloque em prática. Nós somos privilegiados porque recebemos esse dom do Pai de poder crer no seu Filho. Nós não apenas temos a concepção de que um Criador, né, como diz a teoria do design inteligente, uma célula humana é uma indústria, tem máquinas ali, ó, macro, como diz o doutor Marcos Erbeli, não tem como aquilo ali sair do nada. Teve um ser, uma mente hiper, mega, super inteligente, que criou aquilo ali, e poderosa, que criou do nada. Então o corpo do ser humano não tem como vir da evolução. Então nós cremos que existe um ser criador, e esse ser é Deus. É o ser que criou todas as coisas, que também é o nosso Pai, e que é o nosso Pai porque Ele nos deu o privilégio de crer no Seu Filho. Ele abriu os nossos olhos, Ele nos deu um novo coração, para que nós crêssemos nele, na obra do Seu Filho. E se verdadeiramente nós cremos, embora possamos passar por tribulações, por provações, como eles passavam, ali os seus discípulos, nós permaneceremos firmes e confiantes em nosso Salvador. Por quê? Por que nós permaneceremos firmes? Porque nós teremos algo que quem está lá fora não tem. Porque em meio à tribulação, nós teremos paz. O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria e paz. E não é apenas o fruto, algo mais importante. Porque Jesus fala, crê em mim. Sabe por quê? Eu tenho que crer no que Ele fala. E Ele diz, no verso 27 desse mesmo capítulo, o que Ele diz? Eu vou, mas eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, quando você estiver na tribulação, quando você estiver no momento de dificuldade, quando estiverem te confrontando onde você está, você confia nele. Por quê? Porque ele te deu paz. Você vai sentir essa paz. Você não vai ver, você não vai ter aquela consciência que a pessoa lá fora tem e fala, e agora? Meu barco está à deriva. Não, o nosso barco tem um comandante. Ele nos está guiando por um caminho vivo e verdadeiro, que leva à vida, que é Ele. E você, meu irmão, crê nisso? Crê que Ele é o verdadeiro caminho, que Ele é a verdadeira religião, você crê? E segundo ponto, o Senhor Jesus lhes explica uma das causas ou do porquê eles deveriam confiar naquela instrução, naquele chamado a crer. Lê comigo aí, ó, versos 2 e 3. Diz lá, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus nos diz que na casa de meu pai há muitas moradas. O que ele queria dizer com isso? Será que essa concepção que se tem lá fora, de que na casa de meu pai há muitas moradas, porque há um lugarzinho para cada religião que existe no mundo? Será que é isso? Não. Aqui o Senhor Jesus está falando com relação à quantidade de moradias celestiais. Ele está falando que tem espaço para todos os eleitos, todos que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Oh, calma, que lá na casa do meu pai há muitas moradas. Prega o evangelho, pode pregar à vontade. Lá tem muitas acomodações,
porque são muitos eleitos do Pai. E lá, como eu expliquei antes, Jesus não está falando de outras religiões, não está afirmando que há lugar separado para todos os eleitos. Ele está afirmando que há lugar separado para todos os eleitos. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. E o que ele continua dizendo? Se não for, eu não vou teria dito. Se eu creio que Jesus é Deus, que Ele é o meu Cristo, Ele não mente. Por isso que Ele é a verdade, do verso 6. Jesus Cristo não mente. Então, se há muitas moradas, é porque há muitos eleitos. Ele afirma, e lembramos, mais uma vez, que o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, Ele é Deus, que é impossível Ele mentir, e é algo que nós podemos confiar. As pessoas lá fora vão dizer, pô, mas será que é isso mesmo, que é a verdade que Ele está falando? Aí as religiões vão falar que não, eu tenho espaço no céu, porque há muitas moradas. Não, mas eu não creio que Jesus fala. Será que existem outros caminhos, outras verdades? Eu nunca escutei falar que existe mais de uma verdade. Existe uma verdade, e as outras são mentiras, são criações, são fábulas. E um pouco mais à frente, no verso 3, Jesus diz, no 2 ainda, né? Pois vou preparar-vos um lugar. Naquele momento, lembrando que aquele contexto ali, Jesus estava fazendo o quê? As suas últimas conversas com seus discípulos. E quando ele diz que eu vou preparar-vos um lugar, não é porque ele vai preparar um lugar na eternidade, no céu. Não. Eu vou preparar a ênfase, está no dele ir cumprir algo, dele ir fazer uma missão, aonde vai abrir as portas para esse lugar. Né? Jesus futuramente seria o quê? Preso e depois levado ao Gólgota, ao Monte da Caveira, onde ele foi crucificado. O preparo que é dito pelo Senhor Jesus se dará, e já se deu no nosso caso, na sua morte e ressurreição. É ali onde ele prepara, é ali onde ele faz o quê? Ele conclui a sua obra redentora. É onde o sangue é derramado na cruz. Esse sangue que faz o quê? Esse sangue que sela o pacto que ele fez com o Pai, o pacto da graça, onde nós somos alcançados, como nós cantamos, maravilhosa graça. Né? Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, me deu a sua vida para me libertar. Que maravilha! Isso foi o que ele foi fazer. E depois, mais à frente, no verso 3, ele diz, e quando eu for vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele promete que retornará para nos buscar, aqueles que creem no seu nome. Em alguma religião alguém fala que vai voltar para buscar alguém? Qual é a outra verdade que existe, que fala que alguém se entregou por você? A não ser que, pelo que eu sei, falam que você tem que entregar algo, para que você receba ali o que você quer, para que você tenha méritos. Com Jesus Cristo não, você não tem méritos, mas Ele se entregou por você, sem você pedir. É só você receber essa obra, de todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças, receber essa obra que foi feita. E ele promete para retornar, para buscar aqueles que receberam essa obra. E Paulo nos revela isso em 1 Coríntios 15, versículo 51 e 52, onde ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento,
num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você crê nisso? Tira os olhos daqui hoje e olha para lá. Faça igual Jonathan Edwards. Fala, Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Tirar os olhos dos problemas por um momento. Tirar os olhos das tribulações e focar na eternidade com Cristo. Já pensou você transformado? Sem o pecado que te faz chorar, sem o pecado que te faz errar contra o teu Deus, sem o pecado que te faz errar contra o seu irmão, sem aquele pecado que te faz entristecer as pessoas que estão em sua volta. Você será transformado para a glória de Deus, e a sua alegria vai ser totalmente e agora perfeitamente completa. Não só porque você estará transformado, mas porque você estará com o galardão da sua vida, que é Cristo. Não existe outro galardão a não ser estar com Ele. Será que nós cremos nisso? E depois, mais à frente, no verso 4, Jesus diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. E Tomé, no verso 5, dá uma palavra estranha. Olha o que Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Quantos não estão caminhando com o Senhor há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5, há 10, há 20 anos, e não sabe qual é o caminho do Senhor, e não sabe qual é a obra dele? Estão iguais os discípulos de Emaús cegos, que caminharam, escutaram a história, e não reconheceram quem ele era de verdade. Será que nós cremos de verdade que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida? Quando o Senhor Jesus faz essa afirmação, quando havia acabado de revelar isso, confrontando esse conhecimento deles, eles não criam, pelo que nós estamos vendo aqui, na vida eterna. Qual era o conhecimento dos judeus? Qual era o conhecimento deles? O que foi ensinado a eles? Que o Messias seria quem? Um homem que viria libertar a nação de Israel do jugo romano, do governo romano, do império romano. Só que é para isso que Jesus veio? Não. Ele não veio para isso. Ele veio para nos libertar, sim, do pecado, da justiça divina, do seu juízo. Por isso que o Espírito Santo vem nos trazer a consciência do pecado, da justiça e do juízo, para que nós nos arrependamos e creiamos na obra de Cristo. E creiamos que Ele é a verdade, que Ele é o caminho e que Ele é a vida. Quantos hoje não estão como Tomé? Vou reforçar mais uma vez, que muitas das vezes a gente não, às vezes escuta e deixa para lá. Às vezes a gente não se coloca e para e pensa assim, ó, será que eu sou um Tomé hoje? Quantos hoje não estão, como eu disse, como os discípulos de Emaús, estão caminhando, mas Cristo, ó, como é que diz aquela música? Nunca vi, quando fala do caviar, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Será que muitos estão assim? Às vezes parece, infelizmente,
Porque a igreja, a cada dia que passa, ela tem se corrompido. Falando a igreja no modo geral, no mundo inteiro. Cristãos não dão exemplo. Os que dão exemplo na rua começam a arrumar praticamente inimizade. Porque não querem se adequar ao andar do mundo. Mas Deus é maravilhoso, que Deus honra. Será que... Aí eu faço aquela pergunta novamente. Será que verdadeiramente nós cremos que Cristo é o caminho, que Cristo é a verdade e que Ele é a vida? Será que realmente agora nós tivemos a concepção de que todas as religiões que existem são falsas? São fruto de um coração pecaminoso? São fruto de inclinações ruins, rebeldes do ser humano contra a vontade de Deus? Se Deus não vai lá e chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, já era. Porque Deus já tinha prometido lá em Gênesis 3,15. Porque o pacto já tinha sido feito na eternidade com Cristo. Deus se fez obrigado a cumprir o seu pacto, porque quando Ele faz algo, Ele não se arrepende. Louvado seja Ele por isso, porque senão nós não estaríamos aqui. A doutrina da aliança, a maravilhosa doutrina da aliança. E agora o Senhor Jesus nos revela mais uma vez a natureza de sua missão, sobre quem Ele é e a única maneira que se pode ter uma comunhão pactual, de ter uma aliança com Deus. Olha o verso 6 comigo. Ele diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Foi Ele que abriu a passagem para nós irmos até o Pai. Lembra lá que era o Yom Kippur dos judeus? Pegavam 2 animais, agora não me recordo se eram bodes, aí um sacrificava e o outro colocava a mão na cabeça, e o sacerdote colocava e soltava o animal no deserto. Jesus se entregou por nós, o sacrifício perfeito. Ele é o sacerdote e Ele é a oferta perfeita. Então agora nós temos um novo e vivo caminho, onde nós podemos nos achegar ao Deus Pai, ao Deus Santo Todo-Poderoso, ao trono da graça, para podermos ter essa aliança, para podermos ter um relacionamento pactual em Cristo com o nosso Deus. Somente Ele pode fazer essa mediação perfeita. Somente Ele. Não existe outra religião, não existe outro meio. Jesus não é um ser que evoluiu. Jesus não é um anjo. Jesus é o Deus Filho que desceu do céu e veio aqui para cumprir a sua missão. E veio aqui para se entregar por mim e por você, para pagar pelo nosso pecado, fazer algo que nós não poderíamos realizar, se oferecendo como sacrifício perfeito para aplacar a santa e justa ira de Deus Pai. E Ele diz que Ele também, além do caminho, que Ele é o quê? Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é a pura e a genuína verdade. Não existe 10 verdades. Não existem várias verdades. Só existe uma verdade. Não tem como eu falar que todos os caminhos levam a Deus, se só existe uma verdade. Nós, seres humanos, nós temos às vezes aquela grande falha de querer agradar a Deus da nossa maneira. Só que nós não podemos agradar o Senhor da nossa maneira. Sabe por quê? Porque nós somos
pecadores corrompidos. Um Deus santo não aceita nenhuma maneira que lhe agrade, a não ser que seja santa e pura. Por isso, tudo que nós fazemos, se não for em Cristo, se não for movido pelo Espírito Santo, é trapo de imundícia. E quem dirá se não estiver pelo novo e vivo caminho, o caminho verdadeiro, que é Cristo. E ele também, ele diz que ele é a vida. Por que ele é a vida? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a vida, a verdadeira vida está nele, é ele, é parte da sua natureza. Ele é a vida. Quando o ser humano quebrou a sua aliança com Deus no Éden, quando quebrou o pacto das obras, o Pai se afasta, ali gerou morte, porque quebrou o relacionamento com o Pai. E por isso necessitaria de o próprio Deus vir aqui para restabelecer esse relacionamento. Não tem como o ser humano sozinho querer restabelecer um relacionamento com o Pai. Ele não tem vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios 1, capítulo 2, vós estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então nós necessitamos do novo e vivo e verdadeiro caminho que nos leva à vida, que é Jesus Cristo, que é a verdadeira religião. O texto vai falar também que a verdadeira religião é fazer o quê? Cuidar das viúvas e dos órfãos. E quem é que fala para a gente fazer isso? Jesus. Porque ele fala para que nós façamos as coisas que ele é. Né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quiçá melhor do que você. Você tem que fazer mais pelo próximo do que a você mesmo, porque você recebeu algo que você não merecia. Ele morreu no seu lugar. E aí eu pergunto, para finalizar, será que nós cremos nessa pregação? Será que nós cremos que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade e que Ele é a única vida? Ou será que nós estamos igual Tomé naquele momento, ainda sem entender? Será que nós estamos aí fora como outras pessoas no mundo, achando que todos os caminhos levam a Deus? Eu já tive em outros caminhos, eu tenho experiência para falar, já estive em outras religiões. Eles estão enganados, estão cegos. E cabe a nós a pregar o Evangelho, a testemunhar com a nossa vida, para que eles conheçam quem é o verdadeiro caminho, quem é a pura e genuína verdade, para que eles tenham o privilégio de ter a graça de Deus derramada sobre a vida deles, para que eles tenham comunhão e recebam a única, genuína e verdadeira vida que te completa, que te traz paz, que te traz amor, que te leva a ter uma alegria, onde você não entende de onde vem essa alegria, onde no momento da tribulação você vai ter paz, você vai confiar, não vai ficar desesperado, não vai sair gritando, mas você vai colocar o seu joelho no chão e vai recorrer ao seu Pai, que te vê no secreto, e Ele vai te ajudar, porque você está indo pelo novo e vivo caminho, porque você crê e acredita, confia na verdadeira verdade,
porque você recebeu algo que você não merecia, um galardão maravilhoso, que é Jesus Cristo, que é a vida. Você crê, meu irmão? Se não crê, creia nessa noite. Ore ao seu Deus, clame a Ele para que Ele fortaleça, para que Ele confirme no seu coração que você creia nele de verdade. Clame ao Senhor, não espere passar para depois de amanhã, não espere chegar a pensar, eu vou pensar nesse assunto semana que vem. Clame ao Senhor para que Ele lhe traga o arrependimento do seu pecado, para que Ele te leve a essa concepção de que só existe uma verdade, e é Jesus Cristo, que só existe um caminho, que é Jesus Cristo, e que é a vida que você tanto procura. Porque quando nós temos medo da morte, é porque nós queremos vida, e a vida só está nele, Ele é a vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que é um privilégio o que o Senhor nos revelou nesta noite. Porque muitas das vezes nós temos dúvidas, Senhor. Andamos neste mundo como peregrinos em terras estranhas, que a cada dia ficam mais estranhas e tentam nos confundir, como Babel, confusão. Mas nós sabemos que temos um Deus que nos esclarece as coisas, que nos traz a verdade, que nos coloca no caminho correto, onde nós devemos andar, e que nos dá a vida, a sua vida. Obrigado, Senhor. Confirme em nosso coração que esse amor foi derramado. Confirme em nosso coração e na nossa mente que nós realmente cremos nessa verdade, que nós realmente estamos neste caminho, que realmente nós recebemos essa vida. E se nós não recebermos, Senhor, e se nós não cremos, e se nós ainda não temos, nos dá, Senhor. Nos revela a verdade, nos coloca no teu caminho e nos dá essa vida. Por misericórdia, Senhor, em nome do teu Filho amado. Assim nós choramos nesta noite, confiantes que o Senhor falou conosco, que o Senhor nos confrontou nesta noite e que o Senhor também nos dará paz nesta noite, para louvor e glória do teu nome. Assim nós choramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar mais um cântico? caminho, a verdade, a vida, e levei ao
Pai, a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, e que eu vou para o Pai, mas aquele que tem em mim obras maiores. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos, eu darei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o mérito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, estará em vós para sempre. Conheceis amado por meu Pai, eu irei, o amarei e o manifestarei a Ele. A Ele. Eu mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Amém. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Nós temos que ser gratos a Deus. Como eu sempre gosto de dizer, a nossa vida, o combustível dela tem que ser gratidão, porque nós recebemos o que nós não merecemos e não recebemos o que verdadeiramente nós merecemos. Nós temos que ser gratos ao que Jesus fez na cruz do Calvário, e Ele é o único caminho, meus irmãos. Ele é a única verdade e Ele é a única vida. Vamos orar a oração que Ele mesmo nos ensinou para terminar o nosso culto ao nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Está terminado o culto. Amém. Fica com Jesus. Que o nosso Deus nos guie e nos guarde ao retorno de nossas casas.